querendo fortalecer. Isso é muito bacana. Excelente. E questão do poder público, você faz essa ligação direta entre a comunidade e o poder público. Se você pudesse usar essa plataforma aqui para puxar a orelha da esfera municipal, da esfera estadual, inclusive da esfera federal também, onde você acha que poderia melhorar essa relação? Eu acho que, assim, 100% eles deveriam melhorar, porque não tem, essa galera, eles não têm esse olhar para a favela, você não vê, a gente não vê. A gente vê o poder público dentro da favela, vê os políticos só em época de eleição. É, o O poder Zema já foi alguma público vez no aglomerado da Serra? nunca. Nunca, né? Eu Eu lembro que imaginei da isso. campanha, eu lembro que antes da campanha dele, teve, na primeira campanha, teve chegou um convite até a gente, né? Perguntando se a gente queria recebê-lo na associação. A gente falou que sim e tal. Não, na verdade não era ele, era a esposa dele. A Hum. esposa dele queria conhecer. E aí a gente falou que beleza, aí vieram, ficaram dias fazendo essa negociação, e aí vieram, fizeram a sondagem, acharam perigoso a esposa dele vir dentro do aglomerado e cancelaram é, a vinda dela aqui. Eu fiquei pensando, gente. E aí, quando Então, você vai olhar, isso não é só ele, a maioria então dos políticos. tem muitos políticos que aparecem na época da eleição e depois somem. No caso do Zema, ele nem apareceu. Nem mesmo a mulher dele que viria, nem isso. Não, nem apareceu. E aí a gente tem a maioria das pessoas que vêm, elas buscam mesmo, né, os votos e depois nunca mais aparecem, sabe? Uhum. E isso que a gente é revoltante. A gente fica revoltado. Por quê? Porque são as pessoas que, igual. E isso não é só não é questão nem de bandeira, não. Porque às vezes quando é época de eleição, vem todas as bandeiras, é direita, é esquerda, tá todo mundo aí, é centrão, tá todo mundo aqui pedindo voto e ganham voto, porque a gente tem uma comunidade muito grande. E aí acaba espalhando, cada um leva um pouquinho. Mas depois, chegou o mês de janeiro, fevereiro, que todo mundo começou a trabalhar, nunca mais você vê. Às vezes nem com a gente, que é a liderança, que ajudou as pessoas a angariar a quantidade de votos que eles precisavam, nem com a gente depois eles não têm contato. Eu mesmo passei por isso várias vezes aqui, sabe? De às vezes confiar né, que a pessoa pode estar ajudando a trazer coisas boas para a comunidade e, enfim, isso não acontece. Bem, aí a gente vê a necessidade do surgimento de candidatos do aglomerado da Serra, né? Pessoas da comunidade se candidatarem e se proporem a realmente trazer ou de né, do poder estadual, municipal ou mesmo do poder federal trazer essa mudança de dentro para fora, né? Pois é. Eu acho que ainda eu vou falar a verdade. O que a gente precisa de verdade, primeiramente, é conscientizar a galera de comunidade sobre política. A galera precisa saber mais sobre política. Elas precisam se politizar mais, porque elas não têm essa consciência. As pessoas, infelizmente, se vendem por pouco, ainda até hoje, né, que isso é histórico, até hoje, da forma que a gente tem muita coisa aí que está explícita, que a gente vê no dia a dia, tem pessoas que são compráveis, que chega candidato dentro da favela, que por conta de R$ 50 ela vende seu voto, sabe? Por conta de pouca coisa. Porque eu vou, promessa às vezes, que eu vou fazer isso para você. A pessoa nem conhece o outro, ela vai lá e vota, e consegue que a família vote, e depois a gente fica aqui a mercê. Esse outro nem volta, ou ele nem dá confiança para essa pessoa. Então, que as pessoas dentro da comunidade precisam primeiro é se politizar, saber mais sobre política, saber a importância da gente ter os nossos representantes, né? Saber confiar, porque às vezes, igual dentro aqui do aglomerado, a gente já teve casos de ter representantes que hoje as pessoas não têm coragem de votar de novo porque não fizeram, como se diz, fizeram merda. E aí isso causa também uma desconfiança, né, das próximas pessoas que vêm, porque vai achar que todo mundo é todo mundo. E, infelizmente, a gente tem uma cultura, as pessoas de comunidade têm uma cultura de que ela não precisa, não precisa dessa união, sabe? Não precisa desse fortalecimento. Então, é isso que eu acho que as pessoas
precisam aprender primeiro, né? Esse poder que a gente tem, né? De transformar o lugar, mas escolhendo as pessoas certas. Eu concordo com você em gênero, número e grau, assim. E mudando um pouco o assunto, eu não poderia trazer você aqui e não deixar de falar do aspecto feminino, né? Você poderia falar um pouco sobre como se você, com certeza você já sofreu alguma espécie de machismo enquanto ou promotora cultural, né? Ou produtora cultural ou promotora comunitária. Como é que você lida com isso? Hoje em dia é melhor do que antigamente? Ah, é o tempo todo, né? É o tempo todo. Tem gente que, como se diz, o lobo Pele de cordeiro. em pele de cordeiro. A gente passa por isso o tempo todo. Tem pessoas que muitas das vezes está até do nosso lado, mas ela não aceita, né? Eu tenho esse problema de pessoas que andam comigo, mas que não aceitam eu estar ali de frente tomando decisões, por exemplo. Principalmente do, né, o sexo masculino. As pessoas é, acham que, assim, no pensar delas, que não. Ou às vezes discordam, não, não é assim, porque tinha que ser assim, não, não é fulano, tinha que ser eu. Infelizmente a gente passa por isso. Às vezes não fala, mas pelas ações que elas fazem, a gente sabe que seriam isso. E muitas das vezes falam, né? Ah, não, tem que ser desse jeito. Ah, mas por quê? Ah, porque tem que ser, porque é assim. Então, muitas das vezes a gente costuma passar isso diariamente, acontecer isso diariamente. Esse machismo, ele é meio que cultural. Estrutural, Hoje né? a gente está pregando contra, mas tem pessoas que é porque tá na moda falar sobre racismo, tá na moda falar sobre isso. Vamos aqui nos recolher sobre preconceitos, né? Principalmente. Vamos nos recolher aqui, porque senão é crime. Mas que dentro dela ela tem aquilo carregado e não tem jeito. Ela é machista, ela é preconceituosa e pronto, não tem jeito. É dela. Ela tenta disfarçar, mas chega uma certa hora que a gente vê aquilo, né? Que flui, que aparece. Beleza. A gente já tá caminhando pro final, eu não quero abusar da sua boa vontade aqui de é, trazer de pegar aí um pouco do seu tempo, que eu sei que ele é curto, mas eu gostaria de terminar com uma pergunta que é assim, uma pessoa que esteja nos ouvindo aí em alguma comunidade, em algum lugar do Brasil, ouça você, sinta-se inspirada pela sua história e queira fazer a diferença na comunidade dela, queira fazer a diferença na favela dela, que conselho que você dá para essa pessoa? Ser forte. A gente, por mais que a gente não seja, mas a gente tem que ser forte o tempo todo. Por quê? Porque tem um ditado que eu não esqueço dele nunca, foi um amigo meu que me falou, uma vez que eu comecei a, tipo, meio que desanimar, sabe, de tanta coisa que eu fazia, e eu achava que não estava agradando as pessoas. Ele falou assim, Kika, você tem que ser forte. Por quê? Prego que se destaca ganha martelada. Então, querida, você vai ganhar martelada o tempo todo, porque você está se destacando, você está conseguindo fazer coisas que muitas pessoas não conseguem. E, geralmente, as marteladas vêm de pessoas que não conseguem fazer o que você faz. E muitas das vezes, talvez gostariam, mas não tem nem um pouco né, de aptidão para estar ali fazendo o que você faz. Então, a gente tem que, primeiramente, ser forte. A gente não é forte o tempo todo, eu confesso, porque tem hora que a gente baqueia, porque são tantas coisas, são muitas coisas, e eu mesmo tenho aquela coisa de cuidar de tudo, de todos, mas aí muitas das vezes eu sinto essa falta do cuidado comigo mesmo, mas acho que para quem quer ser, quer fazer, tem essa vontade, tem esse desejo, acho que é uma coisa que eu falei, que nasce com a gente, quando você já está lá fazendo, é ser forte e vestir a camisa. Se você vestiu a camisa, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou conseguir, eu vou correr atrás, isso acontece. Né? É ter o pensamento positivo. Eu acho que isso nem só para esse tipo de ação, é para tudo na vida. Né? Tudo que você vai fazer, que você vai idealizar, você tem que querer, gostar, fazer o que você gosta sempre. Porque assim, mesmo se eu me chateio com alguma coisa que eu estou fazendo,
e falo que eu não vou fazer mais, mas se eu gosto, eu estou sempre lá fazendo, não vai ter jeito. Então é isso, é fazer o que você gosta.